Fernando, o governo de São Paulo começou tão bem a condução da pandemia, criou esse modelo de Plano São Paulo, de análise semanal, por faseamento, com autorizações flexíveis, e agora parece absolutamente desnorteado, hesitando em tomar novas medidas pelo lado econômico, ao mesmo tempo em que fica assistindo o número de internações aumentar exponencialmente em várias regiões do estado. Qual que é a situação, Fernando Ferreira? Bom, o governo paulista estuda colocar todo o estado em fase vermelha, que é a mais restritiva do seu plano de abertura econômica durante a pandemia de Covid-19. Não há previsão para fechar escolas. Isso acontece mesmo, apesar das declarações nesse sentido do secretário Jean Gorenstein da Saúde ontem, que gerou um mal-estar muito grande na administração João Dória. Desde dezembro, as aulas presenciais são opcionais no estado, nas fases laranja e vermelha. São as mais restritivas do chamado Plano São Paulo de Reabertura Econômica. O máximo que o comitê conseguiu foi o apoio do governador para um lockdown noturno, considerado insuficiente para muitos especialistas. Insuficiente não, sabe? Chega próximo da piada. Talvez na capital o efeito seja maior, porque sabe que uma metrópole como São Paulo, né, tem ali uma atividade 24 horas e tal. Agora, para o interior, um lockdown entre as 11 da noite e as 5 da manhã é absolutamente inócuo, né? Mesmo aquela movimentação que pode ocorrer durante a madrugada, de uma entrega ou coisa do tipo, algum tipo de atividade, porque os bares já não podem abrir mesmo, né? É um tipo de atividade distante de aglomeração e de contato, né? É um caso de uma farmácia, de um plantão 24 horas, coisas do tipo, né? Então, são medidas inócuas. O governo de São Paulo está meio atordoado, Madá, está meio atordoado. A pressão do Comitê de Saúde, né, de contingência, os médicos, os cientistas, é para medidas mais duras e o governo está hesitando. A gente entende o aspecto econômico, mas é melhor tomar medida agora do que esperar o leite derramar, ou não? Olha, é uma atitude, viu, que a gente, quer dizer, é um comportamento do governo de São Paulo com uma série, na verdade, de atitudes que não coadunam com aquilo que ele vinha fazendo. Nós elogiávamos tanto aí o trabalho do governo de São Paulo, que estava batendo de frente contra o próprio presidente da República. Não estávamos vendo a questão de uma forma política, estamos vendo a questão de uma forma científica, né? Porque o Estado de São Paulo estava trabalhando olhando, obedecendo às regras científicas. Aquilo que os infectologistas, aquilo que os cientistas estavam dizendo para a gente combater a pandemia como deveria ser combatida. Então o Estado de São Paulo vinha adotando as regras normais, indicadas pela ciência. Agora a gente percebe, né, que de repente mistura o meio de campo, toma algumas medidas baseadas na ciência e nas outras medidas ele acaba tomando de uma forma completamente contrária. Quer dizer, vai de encontro aos cientistas. Então, é uma situação realmente que não dá para entender. Essa questão das escolas e a questão das igrejas, que vem daqui a pouquinho a notícia, são situações completamente absurdas com essas que vocês acabaram de colocar aí nessa matéria sobre essa questão desse isolamento durante o período noturno. Então, Luiz Antônio, a gente percebe que existe muita pressão. Pressão vem de tudo quanto é lado. Agora, um governante ele tem que saber, logicamente, receber as pressões e observar aquilo que salva a vida, salva a economia, mas, logicamente, o principal ainda é a vida. Madalena, eu acho que a gente começou a perceber que esse tipo de condução estava equivocada quando houve, no início, isso foi ainda o ano passado, uma série de concessões numa fase ainda um pouco mais leve de toda essa situação trágica que a gente vive hoje. Então, a gente percebia claramente, era nítido perceber que havia uns certos acertos, uns certos encaixes que não incomodavam muito, mas naquele momento, segundo o governo, eram importantes. Então, já houve uma mudança o ano passado. A partir de 2021, o que aconteceu? A gente percebe claramente que isso ainda está interferindo ainda mais. E o pior, isso está acontecendo, Luiz, no momento mais difícil da pandemia. Porque o ano passado os números eram ruins. Hoje, o que são esses números? São péssimos, são trágicos. E aí existe toda essa situação. Isso mostra mais uma coisa, acho que para a maioria das pessoas, que a compatibilidade entre saúde e política, e infelizmente a política está trazendo um item a mais em toda essa situação,
tem provocado situações extremamente ruins, não só no Brasil, como também aqui em outros pontos nos estados. Então, a gente vê hoje as pessoas totalmente perdidas. Então, o que parece que está acontecendo é o seguinte: se alguém fala mais grosso, e se você percebe que existe um prejuízo maior, então você define uma regra um pouco mais maleável nesse segmento. Se você não demonstra qualquer tipo de atitude, aí você, de repente, pode ser enquadrado num outro tipo de segmento. Aí você tem restrições maiores. Isso não vai dar certo. Que parece ser o caso das igrejas. Vamos aproveitar e já completar a informação com essa situação, Fernando, porque a classificação das igrejas como setor essencial divide opiniões, né, e em meio às críticas o governo lançou ontem os protocolos, né, dizendo, olha, não, vai voltar, mas tem protocolo. Aqueles protocolos que a gente já conhece, álcool em gel, máscara, inclusive um que não pode ter coral na igreja, não pode ter coral, sabe? É absolutamente para inglês ver, para nos enganar, para dizer que há uma preocupação, é nada, está cedendo ao setor das igrejas e eu acho a fé muito importante. Acho a fé fundamental para a gente aguentar um tranco que a gente está encarando por esses dias. Mas a fé que pode ser praticada de inúmeras formas, inclusive individualmente, né, com outros meios, acesso aí pelas redes sociais, não liberando os cultos, as missas e as realizações nos templos, como o governo fez agora, né, Fernando? Exatamente. O governo de São Paulo ele disponibilizou protocolos sanitários para o funcionamento de igrejas, templos e demais estabelecimentos religiosos no estado. Algumas medidas já são bastante conhecidas pelo público, como a medição de temperatura, o limite de ocupação, o uso de máscaras e álcool em gel. As opiniões, claro, dividem, né, entre os que apoiam a medida, alegando que a prática da fé é importante, aliada, principalmente nesses momentos de crise, e aqueles que criticam duramente a proposta. Os críticos dizem que a medida serve apenas para atender a interesses de algumas denominações religiosas, que hoje têm força maior do que muitos partidos políticos. Abre aspas, sou trabalhador autônomo e não posso sair para trabalhar. Enquanto isso, se aglomerar numa igreja é considerado essencial. Como aceitar uma decisão como essa? Palavras aqui de um nosso ouvinte. Ele é autônomo, ele mandou um relato e é verdade. Ele diz, olha, eu não discordo da fé de ninguém, eu tenho a minha, mas como que eu posso concordar com a essencialidade da igreja enquanto eu, enquanto trabalhador, não posso levar o meu sustento? Ele nem discorda dessa medida. Ele falou, eu sei que eu não posso circular pela situação. Eu estou pagando um preço altíssimo. O pão aqui em casa está ameaçado. Agora, eu não posso concordar de eu ficar em casa sem poder trabalhar e a igreja poder, sabe, receber seus fiéis, sendo que a igreja, né, ela pode funcionar de outras formas, pode oferecer o apoio espiritual de outras formas. Então, nos parece isso que você desenhou aí, Fernando. O setor que grita, que tem poder, e as igrejas hoje funcionam como partidos políticos, né? Não precisa nem ir muito longe. Se você pegar a Câmara Municipal de Araraquara, e veja, não é uma crítica, é só uma constatação. Se você analisar a Câmara de Araraquara, entre os 18 vereadores você tem o Lucas Greco, o Pastor Raimundo, o Emanuel Sponton, o Rafael De Angeli, o João Clemente, que são todos, né, com a sua atuação, a sua história, a sua trajetória impulsionada, né, pelas igrejas, da qual fazem parte, de evangélicos a católicos, aí contemplando todos. É legítimo, não é uma crítica, é uma constatação, para você ver que a igreja tem capacidade, sim, de organização, inclusive política, e consegue se colocar nessa condição de essencialidade em detrimento das regras e da necessidade do Estado de São Paulo nesse momento. É lamentável, eu fico até muito curioso, Madá, de ouvir a opinião pública a esse respeito, para saber como é que a população capta essa mensagem de abertura das igrejas. Se concordam, se acham que tem que abrir mesmo na pandemia, né, ou se discordam também, entendem que não é o momento para isso, que outros setores talvez, né, tivessem aí que ter essa condição que a igreja está recebendo nesse momento. Agora, Deus tem os ouvidos sensíveis para lhe ouvir de qualquer lugar que você esteja. Deu para entender? Esteja você no meio da escuridão, abandonado numa mata, esteja você ao lado da sua cama, esteja você na igreja, onde você estiver, Deus vai ter os ouvidos, as orelhas para ouvi-lo. Não precisaria ter igreja aberta. Então, o problema não é nem sequer religioso, para que você possa ter um canal para conversar com Deus, porque Deus lhe ouve por qualquer tipo de canal. Você entende, não? Então, bastou você falar, você conversar com Deus, que Ele vai lhe ouvir.
e vai depender, inclusive, do nosso merecimento receber em troca alguma coisa que possa ser benéfica. Deu para entender ou não? Nós precisamos ter merecimento para isso. Agora, eu vejo isso, Luiz Antônio, com uma crise financeira das igrejas. E principalmente os grandões, lá em São Paulo, no Rio, tá certo? Que tem custos enormes, inclusive para cuidar de televisão. Deu para entender ou não? Então, estão precisando desesperadamente de grana, dinheiro. Então, a pressão contra os governadores, contra os prefeitos, é uma pressão muito grande das igrejas. Esta é a realidade, meu filho. Não tem o que fugir disso. Eles estão precisando de dinheiro. Agora, o vendedor de tijolo, da Casa de Materiais para Construção, o vendedor de roupa, tá certo? O vendedor lá do armarinho, de artigos para artesanatos, todos os vendedores estão, os restaurantes, todos eles estão precisando também de grana, dinheiro para sobreviver. Você entende, não? Então, não me venha dizer, não, que olha, a oração é importante nesse momento, vamos manter distanciamento. As lojas, as empresas também estão dizendo, nós vamos manter distanciamento. Pode deixar a gente abrir que nós vamos manter distanciamento para seguir todas as regras. Então, Luiz Antônio, a crise é realmente econômica e não religiosa. Não precisa nem discutir essa questão, que eu acho que é até besteira discutir. A realidade é essa, a pressão é muito grande, eles têm poder político de voto e por isso que acabam, muitas vezes, ganhando essa guerra. Que é perigoso, é. Qualquer juntamento é perigoso. Nós estamos brigando aqui contra as escolas, tá certo? Que diferença tem uma escola e uma igreja? Ah, mas a igreja tem um espaço muito maior. Sabe? Conforme eu posso colocar dentro de uma escola, de uma sala de aula, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos. Vai ser o mesmo espaço que o pessoal está querendo usar nas igrejas. Me desculpe, mas a crise é econômica e não religiosa.